Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Louvado seja Deus. Estamos chegando ao finalzinho de Gênesis. Agora vamos ver Gênesis 48 e 49. São as bênçãos de Jacó, amém? Ele está já doente, próximo da morte, vai morrer, amém? E nós vamos ver no capítulo 50, fechando, né? José chorando o luto do seu pai e também como um homem de Deus, fazendo profecias, né? Trazendo a resposta sobre o futuro. Amém? Então diz aqui em Gênesis 48, passado estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-o ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os olhos de José, disse, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, e de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e o abençoou. Jacó abençoa os filhos de Israel e os filhos desses. Amém? Jacó reivindicou a perpetuação do seu próprio nome, não através do seu filho José, porém através de seus dois filhos, e estabeleceu que os netos tornassem patriarcas de tribos completas, que receberiam seus próprios nomes. Assim, pelo decreto de Jacó, que se achava às portas da morte, a casa de José foi dividida em duas tribos. Irmãos, o que nós fazemos em vida vai ecoar pela eternidade. Nós vemos aqui, né, a questão de Ruben e a questão de Simeão, o que suas obras trouxeram sobre eles. É interessante, né? Ruben deveria ter recebido a bênção mais importante, porque ele era o primogênito. Porém, ele profanou o leito de seu pai quando ele se deitou com Bila, concubina do seu pai. Está lá em Gênesis 35, 22. Nós já comentamos isso aqui. Assim sendo, ele perdeu o direito a uma posição de proeminência e tornou-se um povo pastoril, habitando ao leste do Jordão. Está lá em Números 32, do 1 ao 33. Aquilo que nós fazemos em vida, irmãos, traz um peso na eternidade, seja de glória ou de pesar. Daí a importância de nós vivermos uma vida para Deus. Daí a importância de nós alinharmos nossa vida para com Deus. As pessoas vivem hoje, né, de forma inconsequente, muitas vezes não pesam o resultado das suas ações e simplesmente vão vivendo, né? Muita gente pensa que Deus aprova tudo que ele faz simplesmente porque Deus é amor, porque Deus é pai. Ser pai e ser amor não é aprovar todos os nossos erros, é nos amar além dos nossos erros. Amém? Porém, o que semeamos em vida vai ecoar para a eternidade. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6 que o que semeia na carne, da carne colherá corrupção e morte. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Existem dois tipos de semeadura, somente para o crente. O ímpio não, o ímpio já está na morte, esse aí precisa nascer de novo, senão o seu destino será muito trágico. Amém? Mas aqueles que nasceram de novo, eles precisam renovar a sua mente para não viverem na vaidade dos seus pensamentos, presos à realidade mundana e carnal no que haviam antes. Eles precisam renovar a mente,
eles precisam se converter dos seus maus caminhos, eles precisam se arrepender dos seus pecados e viver verdadeiramente uma nova vida. Veja que coisa interessante, né? Israel provavelmente estivesse consciente das presenças dos filhos de José, porém não foi capaz de reconhecê-los por causa da fraqueza de sua posição. Provavelmente esses meninos aqui, eles já eram adolescentes, né? O versículo 10 diz, os olhos de Israel se tinham escurecido por causa da sua velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-los chegar a eles, e ele os beijou e os abraçou. Amém? Então, quando ele chama os filhos de José, ele chama para que o abençoe, para estabelecer a vontade de Deus com relação a eles e contratar com a maldição. Então, a bênção de Deus sempre vai ser para que nós possamos andar na sua palavra, andar na sua vontade e cumprir o seu propósito para as nossas vidas. A maldição está em quê? Em nós não cumprirmos o propósito de Deus para as nossas vidas e nós não andarmos na sua vontade, amém? Mas vivermos como se fôssemos perdidos. Veja o cuidado, né? Então é muito importante nós atentarmos para isso. A confirmação física é elemento integral da bênção. Quando ele chama para si, os beija e os abençoa, amém? Ele vê pelo Espírito. Ele estava deficiente na sua vista, mas, irmãos, Deus havia iluminado os olhos do seu entendimento. E ele vai abençoar, amém? Esse vídeo nós vamos ver o comentário amanhã, quando ele abençoa os seus filhos, amém? Mas ele projeta em Manassés, né? E ele projeta também no seu irmão, é algo maravilhoso, é algo tremendo, é algo espetacular. Então, nós vemos aqui, né? A bênção do Senhor chegando a esses netos de Jacó, amém? Chegando a esses homens que Jacó não havia conhecido. Eles haviam nascido no Egito, mas o seu pai, amém, ele estava consciente. Então é muito importante nós atentarmos para isso, né? Efraim e Manassés. Nós vamos ver duas tribos, amém? São levantadas através desses dois netos de de Jacó, os filhos de José. Então, é interessante que essa projeção, que deveria ser as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, nós vamos ver que em José, 2 vão se levantar, Efraim e Manassés. Amém? E nós vamos ver no assentamento das tribos como foi que se comportaram essas duas tribos. Nós vamos ver também o que Deus vai fazer através desses dois netos de Jacó, confirmando a bênção que o seu pai, como profeta, com a visão do reino de Deus e pelo Espírito de Deus, vai profetizar na vida desses adolescentes e desses jovens. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Cuidado com a vida que você está vivendo. Amém? Os seus atos podem ser confirmados por Deus ou não. Então é muito importante nós também atentarmos para isso. Rubem deveria ter recebido a bênção mais importante, porque ele era o primogênito. Porém, ele profanou o leito de seu pai quando se deitou com Bila, concubina de seu pai. Parece que nada havia acontecido, mas nas gerações subsequentes, Rubem não vai receber a bênção. Simplesmente por causa de sua atitude, por causa de sua, vamos dizer assim, seu comportamento desleal para com seu pai. E a Bíblia diz que nós devemos honrar a pai e a mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Nós precisamos honrar os nossos líderes, os nossos pastores, aqueles que velam sobre nós. Nós precisamos honrar aqueles que estão investidos de autoridade na empresa que trabalhamos sobre a nossa vida. Como é que você tem vivido diante da autoridade? Você é uma pessoa que preza e honra a autoridade, é submisso à autoridade, ou você é alguém que despreza a autoridade? Então tenha cuidado, reavalie os seus conceitos, renove sua mente, seja alguém que anda em submissão e em temor. Isso vai trazer bênção, não somente sobre você, mas sobre suas gerações futuras. Se não, tema.
porque Deus ele é justo. E aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção e morte, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Não é uma questão de Deus ser bom ou ruim. O juiz não precisa ser bom ou ruim. O juiz só precisa ser justo. Amém? E Deus é o justo juiz. Então vede como estás andando, não como nécio, mas como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Foi a advertência de Paulo na carta aos Efésios. Amém? Então que você seja abençoado no dia de hoje, que você tenha um dia pleno na presença do Senhor, se consagra ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Amém? Amanhã eu continuo falando das bênçãos, porque o capítulo 48 e o 49 são as bênçãos de Jacó para com os seus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.